voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre mudança ou transição de carreira, o que está acontecendo com muita gente, as pessoas mudando de profissão, mudando de carreira. E eu estou aqui conversando com a Gisélia Curri e a Luísa Lopes, duas especialistas, como eu disse na abertura do programa, em potencialidades humanas. Eu posso dizer assim, né? Vocês trabalham muito essa questão de descobrir as competências das pessoas, né? E nessa descoberta da competência, a pessoa, eu vou dar uma dica aqui, eu acho que vocês vão me confirmar o que eu estou dizendo. A pessoa tem que saber onde quer chegar, né, nessa transição, ou não. Eu bato na mesma tecla, né? Antes de começar a caminhar, é importante eu me conhecer. Né? Primeiro é quem sou eu e depois onde eu me encaixo. E às vezes eu me preocupo com essa questão hoje, né? Está muito em pauta a questão do coach de carreira, né? Que é a sua profissão. Então, o que acontece? Se a pessoa não acordar à sua vontade, se a pessoa não souber nada sobre ela, como é que ela vai apostar nela? Como é que ela vai dar uma sustentabilidade para se colocar em algum lugar se às vezes ela tem um medo, se às vezes ela tem uma insegurança, se às vezes ela tem algo que ela sabe que tem, mas não está sabendo lidar com isso. Então, eu penso assim, nós estávamos falando do desemprego, às vezes se eu olhasse para isso como uma oportunidade de eu investir em mim mesma, de eu me autoconhecer, de eu procurar fazer cursos, sabe, que vão desenvolver minhas potencialidades, pode ser que aquilo que poderia ser algo ruim, pode ser um degrau para a gente ir muito mais além, né? Então, e essa pergunta faz a gente fazer uma outra pergunta para a pessoa, né? Quando você acorda todo dia de manhã, você vai fazer o quê? Qual é o seu propósito de vida? Porque se a pessoa não tem um objetivo, não sabe aonde quer chegar, é melhor ficar na cama, que é mais quente, é melhor. Porque que é a zona de conforto. Acaba gastando energia com foco errado, de forma desnecessária, ou perdendo oportunidades por conta disso também. Tem a ver com simples planejamento também, planejamento a curto, médio e longo prazo, tem a ver com isso, né? Sempre se adaptando, sendo flexível a essas mudanças, e tem que ver com essa energia pessoal, esse desejo pessoal, né? Aonde eu quero chegar. E de que forma o conhecimento que ela adquiriu na profissão anterior ajuda? E aí tem várias vertentes, né? Por exemplo, a profissão, ela não só agrega questões técnicas, ela agrega também valores, experiência, maturidade. A pessoa tem um repertório de vida, ela tem que usar esse repertório de vida de forma sábia também, né? E o erro desse profissional que busca essa recolocação, que busca esse objetivo, é, na verdade, usar as ferramentas erradas também. As pessoas, elas têm dificuldade de se vender, de fazer um marketing pessoal. Então, não adianta ser bom se ninguém sabe. Tem que ter o autoconhecimento, né? Tem que saber o que está sendo vendido. Não adianta ser bom se ninguém sabe. Então, se seu produto é bom, mas você deixa lá nos bastidores, né? Ou então deixa lá no estoque e não está na vitrine, fica difícil ser vendido também, né? Tem que ser um pouquinho esperto nisso. Pois não, Luísa. Uma coisa que a Gisele falou que eu acho muito interessante, a gente não vai tirar só a bagagem que eu tive naquele emprego anterior, do que eu aprendi tecnicamente. Mas é muito interessante eu começar a refletir, né? O que eu poderia ter feito melhor no que se refere às relações lá dentro? Onde eu poderia ter sido mais proativa e não fui? Eu esbarrei em que de repente eu não evoluí mais ali dentro. Essa autopercepção, essa reflexão sobre si mesmo pode sim fazer com que cada experiência, mesmo que pareça que seja uma experiência negativa, seja um degrau para minha evolução, meu crescimento. Você está falando então de comportamento. Sim. Perceba como as pessoas às vezes ficam numa empresa e elas não desenvolvem esse músculo das relações, da comunicação. Ela se prende às vezes no medo ou de ficar muito ligada em fazer as mesmas coisas. A Luísa tocou num assunto importante, uma palavrinha chamada medo, né? Por quê? As pessoas acham que coragem é a ausência do medo. Não. A ausência do medo é perigosa. Todo mundo tem medo, porque o medo te faz produzir, te faz ir atrás de informação, te faz você buscar se aprimorar. Coragem é a forma de você enfrentar esse medo das mudanças, medo de ser uma pessoa melhor, né? E esse medo, na verdade, é um sinal de alerta. Ele está o tempo todo te alertando de alguma coisa que pode ser errado, que pode dar errado, mas o que você tem que ter é a coragem de enfrentar.
Diferente do medo quando a gente fala de pânico. Pânico é aquela pessoa que realmente, né, Luiz, paralisou, aí não consegue mais sair do lugar. E mudança dá medo, mas não pode dar pânico. E isso então leva a crer que uma pessoa que está numa função ou numa profissão, mas não está muito contente com o que está fazendo, e não muda, ela tem esse medo, ela está se auto-sabotando, então ela está todos esses medos carregando para ela e prefere ficar naquela situação ruim do que mudar? Eu acho o contente muito relativo, sabe? O que eu estou fazendo para poder fazer desse momento, nessa função, nesse setor, para eu me dar bem ali, para eu ser feliz ali, para levar uma energia positiva para aquele ambiente. Muitos de nós, às vezes, aprendemos, nos adaptamos a um ambiente e começamos a gostar disso. Um casamento, o trabalho é como um casamento. Então, se você casa com uma pessoa e a família dele você não gosta, você resiste, então o seu casamento não vai ser legal. Então, se você gosta do que você faz e no setor tem pessoas que você, às vezes, não gosta muito, então eu penso que, assim, a felicidade é algo que você vai construir. Se você leva uma versão sua feliz, que quer contribuir, sabe, uma pessoa aberta, não tem como você não ficar bem ali. Mas é que às vezes a gente fica aguardando muito que o outro faça, que o outro reconheça, uma postura meio que de vítima nas situações, sabe? E isso é errado. E voltando no assunto dos jovens, né, esses jovens estão indo para o mercado de trabalho despreparados, não só estou falando de questões técnicas, né, questões emocionais, mas também de conhecimento, comportamento. Vive num mundo de fantasia. Acha que o chefe é o pai ou a mãe dele, né? Então são totalmente intolerantes, não tem resiliência nenhuma, né? E se não gradou, já está trocando de emprego logo. Então isso é um comportamento também muito inadequado, né? Que eles vão sensibilidade, a flor da uma pele. sensibilidade. Essa nova geração é a realidade do novo mercado. Acho que a gente tem que pensar o seguinte: esse é o perfil que empresários, que profissionais, executivos têm que entender que essa geração está entrando com tudo. Tem muita coisa positiva para absorver deles, como inovação, praticidade, proatividade, né, esse conhecimento vasto, mas tem que saber ler o manual. Luísa Lopes, que trabalha muito com jovens, né, para quem não sabe, pré-vestibulandos, por exemplo, que tem dúvidas, tem problemas emocionais para fazer uma prova. A Luísa tem resolvido muito essas questões lá no INDESP e você tem recebido muitos jovens que têm dúvida do que quer ou, como eu disse na abertura do programa, que vai mudando de curso o tempo inteiro e não se encontra? Primeiro, assim, os jovens, eles não têm uma maturidade ainda, cada vez menos maturidade, porque eles não aprenderam a lidar com as próprias emoções. Então, diante de um desafio, muitas vezes eles ficam inseguros, com medo, né? Porque não foram preparados, como eu acredito que nós fomos, né? Que viemos de um terreno um pouco mais árido, que tínhamos que dar conta da situação. Mas uma coisa legal que a gente, né, eu tenho um amor muito grande pelas crianças, pelos jovens, por gente, né? Mas os jovens que é minha clientela lá, nos meus atendimentos individuais, é mostrar para eles que é necessário que eles comecem a confiar na competência deles. Então, quando um jovem está diante de um desafio, e eu trabalho muito com a PNL, eu pergunto para ele, o que realmente você quer? E às vezes ele fala, eu quero tentar isso, eu vou tentar aquilo outro, isso já mostra, né, tentativa e erro, e já mostra que eu estou inseguro. Ok, o que especificamente você gostaria de ser no seu futuro? E às vezes ele não tem uma visão de futuro, ele tem visão do vestibular. O de vestibular ou o Enem é um desafio. E quando eu falo para ele, mas para que você quer passar pela porta do vestibular? E quando ele visualiza ele como médico, sabe? Dentro da pediatria, por exemplo, uma vez eu fiz um exercício com a menina para ela se imaginar carregando uma criança, sentindo o cheiro dela, vendo a mãe confiando nela. E aí isso eu falei, pronto, já que você quer isso, o que você precisa para isso? Ela precisa de autoconfiança, precisa de coragem. Então vamos lá buscar. Lembrar a pessoa que aquilo que ela precisa, de alguma forma ela já tem, ajuda ela a estar no momento presente, dando sustentação para que ela foque aquele objetivo. Mas se ela fica rodando em círculo, a mente não está alinhada, não cria uma intenção, não foca, não coloca atenção naquilo que ela quer, ela fica assim, e às vezes tem até um ganho secundário em não passar, porque fica todo mundo preocupado com ela e tudo. Eu falei, olha,
vamos buscar. E aí tem várias ferramentas que ajudam a pessoa, sabe, tanto a visualizar o que quer, como também arregaçar as mangas e ter um compromisso, um planejamento de estudo. Acessar essas potencialidades evita muito essa mudança de curso, né? Fazer um curso, fazer outro, né? Já aconteceu até de uma pessoa entender que quando ela começou a fazer essa ponte para o futuro, entender que aquilo não era um desejo dela, era o desejo do pai dela. Então isso evita retrabalho e desperdício. E falando em retrabalho, tem essas questões comportamentais e tem outra coisa também, que a gente tem que pensar em termos de efetividade, né? Sim. Porque hoje eu vejo muito desses jovens buscando estágio, ou trabalhando no último ano ou depois que forma, né? Então perde muito tempo. Eu, por exemplo, eu comecei a estagiar no primeiro ano de psicologia. Legal. E eu fiz 5, 6 estágios diferentes, experimentei várias áreas. Quando eu formei, eu já me senti uma pessoa mais preparada, experiente. Eu já sabia, eu trabalhei em psicologia hospitalar, isso eu não quero. Psicologia jurídica, não me identifiquei. A área organizacional, me identifiquei mais. Você tem que viver, ter essa vivência. E se a pessoa deixa para ter essa experiência depois que já formou, no último ano, apenas fazendo aquele estágio obrigatório, não dá. Hoje eu vejo que esses jovens cada vez mais estão ingressando mais tarde no mercado de trabalho. E quando não ingressa, junta o curso no outro. Né? Exatamente. Nunca vai para o mercado. Muito bom. Gente, a conversa foi boa, o programa está encerrando. As dicas de vocês foram excelentes, tá? Eu gostaria de encerrar vocês dando mais uma dica ou dando a palavra final aqui para os nossos telespectadores, bem rapidinho. Luísa, por favor. Bom, a minha sugestão é que você abra sua mente, abra seu coração, acorde a sua vontade e foque aquilo que você quer. E acredite em você. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação hoje aqui. Gisele, as suas últimas considerações. Vamos lá, não esqueçam do planejamento. Independente do que vocês vão fazer, né, o interesse de vocês, tem essa questão do planejamento, que o planejamento é tudo que a gente conversou aqui. Fazer uma autoavaliação, olhar para o mercado de trabalho e saber qual é o seu objetivo de vida e de carreira. Ok, muito obrigado, Gisele. Muito obrigado pelas dicas de vocês duas hoje aqui. E eu dou uma dica também aqui, dedicação no que faz, né, otimismo e atitude. Quer mudar? Mude, mas tem atitude, não fica como a Gisele falou, não. Com um pijama dentro de casa assistindo Sessão da Tarde ou outros filmes, né? Vai pra rua, vai procurar o que você precisa, o que você quer. O programa Oportunidades fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até lá!